Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no Marvelous Math. Esse é o segundo vídeo do curso de Álgebra Linear aqui do canal. E nesse vídeo a gente vai continuar vendo sobre sistemas lineares. A gente vai ver a definição de matriz e como os sistemas lineares se relacionam com matrizes. Muito bem, então só recapitulando o que a gente já viu sobre sistemas lineares. É, a gente viu que um sistema linear ele é composto de equações lineares. Então, por exemplo, x mais y mais z igual a zero é uma equação linear. Só para a gente ter um sistema aqui, então vamos escrever mais duas equações. Menos x, menos y, menos z. Na verdade, se eu fizer isso, essa vai ser a mesma coisa da equação de cima. Vou colocar mais 2z igual a zero. E menos 3x mais 2y menos z igual a zero. As equações lineares não precisam ser sempre igual a zero, mas nesse caso aqui, como a gente tem as três equações do nosso sistema linear igual a zero, então a solução, uma das soluções do sistema pode ser todas as variáveis igual a zero. Geralmente, a gente representa a solução de um sistema linear no formato de uma equação, que também é uma equação linear, porque é, ela vai relacionar os valores de x, y e z que vão ser a solução desse sistema. Geometricamente, essas equações elas representam planos no espaço e a solução do sistema então seria onde esses três planos eles se interceptam. Pode ser um ponto, por exemplo, o sistema de coordenadas tridimensional ele é, tem três planos, né? O plano, a gente poderia dizer, né, que tem o plano x, o plano y e o plano z, e esses três planos eles se interceptam na origem. E então a solução desse sistema linear seria somente um ponto, seria a origem. Mas um sistema linear ele pode ter uma única solução, ele pode ter infinitas soluções, ou ele pode ser um sistema linear sem soluções. E aí, nesse caso, geometricamente falando, se a gente está falando de retas, seriam retas paralelas. Se a gente está pensando em planos, seriam planos paralelos que não se cruzam. E dependendo da aplicação que está se dando para os conceitos de sistema linear, seria uma situação impossível de acontecer, dependendo do que você tá aplicando, mas seria um cenário, né, que não tem uma solução. A gente vai ver como determinar se um sistema linear tem soluções ou não mais para frente, mas agora vamos ver qual que é a definição de matriz para que a gente possa juntar as duas coisas. Então, uma matriz, ela basicamente pode ser definida como uma tabela com um número de elementos m vezes n. E esses elementos estão organizados em m colunas e n linhas. M vezes n é chamado de ordem da matriz. Então, por exemplo, se eu tiver a matriz 1, 2, 2, 1. Essa matriz é uma matriz com duas linhas e duas colunas. Então, a ordem dela é 2 por 2.
Eu posso ter uma matriz com uma coluna só e, por exemplo, essa aqui, 3 linhas, 1, 0, menos 1. E essa matriz ela teria uma ordem de 3 por 1, porque ela tem 3 linhas e uma coluna. Então, para definir uma matriz, você precisa do número de linhas e do número de colunas. Por exemplo, se eu tivesse uma matriz 2, 2, 1, 1, essa matriz também seria uma matriz de ordem 2 por 2, mas ela não seria a mesma matriz da matriz anterior. Então, a ordem dos elementos ela importa. A posição dos elementos é importante para a matriz. Então essas duas matrizes aqui elas não são a mesma coisa. Muito bem, vamos ver como a gente relaciona isso então com sistemas lineares. Vamos escrever essas equações aqui sem mostrar as variáveis, só com os coeficientes. Então a gente coloca aqui 1, 1, 1, menos 1, menos 1, 2, menos 3, 2, menos 1. Então você já deve ter imaginado que a gente vai considerar isso aqui como uma matriz. E essa matriz é de ordem 3 por 3. Nesse caso, quando a matriz é quadrada, a gente pode dizer que ela é só de ordem 3, e aí já se assume que são 3 linhas e 3 colunas. E aqui, a ideia é que a primeira coluna representa o x, a segunda coluna representa o y, e a terceira coluna é a coluna do z. A primeira linha é a primeira equação, a segunda linha é a segunda equação, e a terceira linha é a terceira equação. Para escrever esse sistema linear de forma completa, poderia ainda colocar aqui uma matriz com as variáveis x, y, z, e isso é igual a uma outra matriz. Então, já entrando um pouco na questão dos diferentes tipos de matrizes, a gente tem aqui uma matriz quadrada, porque ela tem 3 linhas e 3 colunas. Então ela tem um número de linhas é igual ao número de colunas. M é igual a N. A segunda matriz é uma matriz coluna. E a terceira aqui também é uma matriz coluna. Uma matriz coluna, ela tem somente uma coluna. Então, N, que é o número de colunas, é igual a 1. Essa também é uma matriz nula. E a razão é que todos os elementos dessa matriz são todos os componentes da matriz são iguais a zero. Então todos os elementos são zero. Ela é chamada de matriz nula. Vamos ver aqui mais alguns tipos de matriz. Assim como a gente tem a matriz linha, a gente pode ter a matriz coluna. Ou melhor, assim como a gente tem a matriz coluna, a gente pode ter a matriz linha. Nesse caso, M seria igual a 1. Então, por exemplo, se eu tiver a matriz 1, 2, 3, 4. Essa é uma matriz linha com uma linha e 4 colunas. Eu poderia ter uma matriz diagonal, por exemplo.
uma matriz diagonal é uma matriz onde só a diagonal tem valores diferentes de zero. Essa matriz aqui também é conhecida como, também chamada de matriz identidade. E a gente vai ver mais para frente como essa matriz é importante. Então, a matriz identidade, ela tem somente os elementos da diagonal principal como elementos diferentes de zero e os outros elementos são zero. Então, vamos ver mais uma propriedade importante aqui das matrizes. Então, para a gente determinar a posição de um elemento na matriz, usualmente a gente usa as letras A, I e J. Então, por exemplo, no caso de uma matriz 3x3, como a gente viu antes, a gente poderia escrever os elementos como sendo A1, 1, A2, 2, A1, 2, A1, 3, A2, 1, A2, 2, A3, A2, 3, e aí finalmente a linha 3 é A3, 1, A3, 2 e A3, 3. Então, basicamente, a gente está colocando o número da linha e o número da coluna para representar o elemento da matriz. E aí, nesse sentido, uma outra forma de representar uma matriz seria, por exemplo, chamar de matriz A igual a I, J. I representa o número da linha. E J representa o número da coluna. Então, se a gente voltar aqui para a nossa matriz de identidade, a gente vai ver que se I é igual a J, A e J é igual a 1. Se não, A e J é igual a 0. Essa é basicamente a definição de matriz de identidade. Então, quando I é igual a J, quando a linha é igual à coluna, a gente tem a diagonal principal da matriz. E todos os elementos dessa diagonal são 1. Quando a linha é diferente da coluna, por exemplo, aqui é a linha 2, coluna 3. Coluna 1. Aqui é a linha 3, coluna 1. Então, a linha é diferente da coluna. Então, o elemento da matriz é 0. Nesse caso aqui, a linha 2, coluna é 2, a linha 1, coluna é 1. Então, como a linha é igual à coluna, o elemento é 1. Essa é a matriz diagonal. É importantíssima, como a gente vai ver mais tarde. Muito bem, essa foi uma visão geral de matrizes. Espero que vocês tenham gostado e eu vejo vocês no próximo vídeo.